Salve, salve, meus queridos! Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu e estamos aqui para falarmos um pouquinho mais sobre física. E na aula de hoje nós falaremos de algarismos significativos. Os algarismos significativos, eles estão diretamente relacionados aos instrumentos de medições. Quando a gente utiliza várias réguas para medir a mesma coisa, essas réguas elas podem ter precisões diferentes. A precisão de cada régua pode ser diferenciada de acordo com a sua graduação. Então, escrever uma medida está diretamente relacionada à exatidão, à precisão desse instrumento de medida. E quando a gente escreve com exatidão essas medidas, nós chamamos essa escrita de algarismos significativos. E vamos ver como isto funciona na aula de hoje. Vamos lá? Algarismos significativos, eles dependem da precisão do instrumento que está sendo utilizado para se fazer uma medição. Então, quanto maior a quantidade de algarismos significativos de uma leitura de uma medida, isso significa que mais preciso é o equipamento que foi utilizado para executar essa medição. Então vamos tentar entender um pouquinho de algarismos significativos. Na hora da expressão do algarismo significativo, como é que a gente expressa? A gente diz que algarismo significativo são todos aqueles valores, todos aqueles algarismos que nós temos certezas que fazem parte da leitura, mais o primeiro duvidoso. Entendeu? Não, nem eu. Então vamos tentar exemplificar para a gente tentar entender. Então olha só a nossa situação. Eu tenho um lápis e uma régua graduada em centímetros. Então, eu gostaria de saber qual o comprimento desse lápis. Então, digamos que algumas pessoas estão analisando e medindo este lápis utilizando a mesma régua. Então, de acordo com o ponto de vista do o primeiro indivíduo falou que esse lápis ele mede 6,5 centímetros. Um segundo indivíduo, analisando essa figura, disse que esse lápis mede 6,6 centímetros. Um terceiro indivíduo, ele já disse o seguinte: não, esse lápis aí, ele mede 6,53 centímetros. E um quarto indivíduo, não, ele mede 6,61 centímetros. Bem, será que todos estão corretos? Acredito que não. Vamos lá. De acordo com o que nós falamos, está dito aqui, os algarismos significativos são os dígitos que nós temos certeza que assumem esse valor em uma medida, mas o primeiro duvidoso. Então vamos lá. Qual algarismo nós temos certeza que assume o determinado valor nessa medida? Se a gente reparar que um cara que se repetiu em todos, quem foi? 6. Então, esse cara aqui é o algarismo que a gente chama de correto. É o algarismo que a gente tem certeza que faz parte da medida. Agora, é 6, quanto? Aí a gente já não sabe, né? Porque essa régua, ela não nos dá essa precisão. Então, aqui um indivíduo disse que vale 5, 6,5, o outro disse 6,6. Então, esses dois algarismos aqui, eles são os primeiros algarismos duvidosos da leitura. Já os dois últimos, eles disseram 6,53 e 6,61. Então, olha só.
esse cara eu tenho certeza que faz parte da minha leitura. Já esse eu tenho dúvida. Então esse cara aqui é o meu primeiro duvidoso. Se eu tenho dúvida desse, eu vou ter certeza do número que vai vir depois dele? Não, vou ter mais dúvida ainda. Ele é mais duvidoso ainda. Só que na hora de expressarmos um algarismo significativo, a gente para no primeiro algarismo que a gente tem dúvida. Então, esses dois caras aqui, ó, esses dois candangos, eles estão corretos. Aqui eles expressaram o algarismo que eles têm certeza, algarismo 6, e o primeiro duvidoso para eles. Então, 6,5 ou 6,6. Esses dois caras aqui, esses dois, estão incorretos de acordo com a exatidão dessa régua, né? A precisão dessa régua. Porque ele me deu dois duvidosos e a gente deve escrever apenas o primeiro duvidoso. Essa coisa de algarismo significativo, ela é muito comum para a gente hoje nas eleições, que a gente vê lá uma margem de erro para mais ou para menos de 5%. Né? Então isso está me dando qual é a precisão da minha medida. Tá? Então o que nós temos aqui é que a precisão dessa régua aqui, ela é de 2 algarismos significativos. Então, essa régua aqui, ela apresenta uma precisão de 2 algarismos significativos. Então, qual leitura está correta, Sandrão? As duas estão corretas, porque depende do ponto de vista, aí vem a margem de erro lá da eleição, né? Para mais ou para menos. Beleza? Tranquilo? Então, essa régua me dá uma precisão de 2 algarismos significativos. Então, quem seriam os algarismos significativos da primeira leitura? Seria o primeiro algarismo, o algarismo correto, que é o algarismo 6, e o primeiro duvidoso, o algarismo 5. Então, temos 2 algarismos. Aqui, nessa, quem são os algarismos significativos? Temos 2 algarismos significativos. O primeiro é o correto, 6, e o segundo, que é o primeiro duvidoso, que também é 6. Então, esses dois caras são os meus 2 algarismos significativos. Ok? Agora, olha o próximo exemplo. Eu tenho uma barra e essa barra está sendo medida por 2 réguas. A barra é a mesma. O que muda é a acurácia dos instrumentos de medida. Uma régua possui uma maior precisão do que outra. A régua B, ela nos possibilita medir com mais precisão do que a régua A. Então, vamos nós. Qual o comprimento dessa barra para a régua A? Então, como eu acabei de falar, a régua A tem uma precisão menor do que a régua B. Show! Então, vamos nós. A régua A, de maneira similar ao nosso primeiro exemplo, ela me dá uma precisão de 2 algarismos significativos até aqui, né? Aí se passasse de 10, Sandrão, aí eu poderia ter 3 algarismos significativos. Seria 10, alguma coisa, né? Mas neste caso aqui, eu continuo tendo uma precisão de 2 algarismos significativos. Então essa barra aqui, ela tem, para um indivíduo pode dizer que ela mede 9,6, um outro indivíduo 9,7. Então aqui, neste caso, eu tenho 2 algarismos significativos. Na primeira leitura, quem são os 2 algarismos significativos? É o número correto, 9, e o primeiro duvidoso, 6. Esses são os meus 2 algarismos significativos. Na segunda leitura, o algarismo correto, 9, e o meu primeiro duvidoso, 7. Agora, e na régua B, Sandrão? O que nós temos? Então, na régua B, eu
consigo ter uma precisão maior. Então, olha só, fazendo a leitura, alguém poderia dizer 9,64, ou 9,65, 9,67, né? De acordo com o leitor, né? Que está fazendo a leitura da medida. Então, neste caso, eu tenho aí dois algarismos corretos, que a gente sabe que faz parte da medida. Quem é ele? 9 e 6. Repara que ele se repete em todas as leituras. 9 e 6, 9 e 6 aqui. Então, esses dois caras aqui são os meus algarismos corretos, que eu sei que é 9,6. 6 mais quanto? Não sei. E aí, esses são os algarismos que nós temos dúvida. Então, esses caras aqui envolvidos são os nossos algarismos duvidosos. Nosso primeiro duvidoso. Então, a nossa leitura é escrever todos os algarismos corretos, que nós sabemos que fazem parte da leitura, mas o primeiro algarismo que a gente tem dúvida. Então, essa régua B, para esse comprimento de barra, ele me oferece uma precisão de 3 algarismos significativos. Quais são eles na primeira leitura? Os dois corretos, 9 e 6, e o primeiro duvidoso, 4, totalizando 3 algarismos significativos. A mesma coisa nessa. Os algarismos corretos, 9 e 6, mais o primeiro duvidoso, 5. E assim, na última leitura, os dois corretos, 9 e 6, e o primeiro duvidoso, o algarismo 7, fazendo um total de 3 algarismos significativos. Então, a quantidade de algarismos significativos está diretamente relacionado à precisão do instrumento de medida que está sendo utilizado. Quanto maior a quantidade de algarismos significativos, mais preciso é o meu instrumento de medida. O que nós devemos saber sobre algarismos significativos? Vamos começar pelo zero. Bem, se o zero ele não é precedido por nenhum número diferente dele, ou seja, se antes dele não vem nenhum número diferente de zero, ele não conta como algarismo significativo. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, eu tenho 0,01234,56. Repara que antes desses dois zeros aqui, eu não tenho nenhum número diferente de zero. Então, esses dois caras aqui, eles não contam como algarismos significativos. Então, nós temos nessa leitura quantos algarismos significativos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos significativos. Então, esse cara aqui, esses dois zeros, eles não contarão como algarismos significativos. O mesmo vale quando eu tenho 0, alguma coisa. Então, na próxima leitura, eu tenho aqui 0,000443. Então, se ele não vem precedido de nenhum número diferente de zero, eles não contam como algarismos significativos. Então, esses caras aqui, esses 4 zeros aqui, eles não vão contar como algarismos significativos. Beleza? Então, essa leitura aqui, ela vai ter apenas 3 algarismos significativos. Show? Vamos para o próximo caso. O zero, para que ele conte como algarismo significativo, ele tem que ter antes dele um número diferente de zero. Então, toda vez que o zero vier precedido de um número, ele vai contar como algarismo significativo. Então, aqui nessa leitura, eu tenho 12,00. Então, repara que esses caras aqui estão sendo precedidos pelo algarismo 2. Então, eles vão contar como algarismos significativos. Nessa leitura, então, eu terei 4 algarismos significativos. Ok? Show. Os algarismos de 1 a 9,
eles sempre contarão como algarismos significativos. Eles sempre serão algarismos significativos. Então, aqui nós temos a leitura, no exemplo. 641. Quantos algarismos significativos tem essa leitura? Então, todos os algarismos aqui são significativos. Então, nessa leitura, nós temos 3 algarismos significativos. O algarismo 6, o algarismo 4 e o algarismo 1. No outro exemplo, eu tenho 38,984. Como eu disse, todos os algarismos contam como algarismos significativos. Então, nessa leitura, eu tenho 5 algarismos significativos. Quem são eles? Os algarismos 3, 8, algarismo 9, 8 e 4. Beleza? Então, como eu disse anteriormente, o zero, para contar como algarismo significativo, ele tem que ser precedido de alguém. Ele tem que ter um número diferente dele antes dele. Então, aqui na leitura, 1203,4, para esse zero aqui, ele vem precedido do algarismo 2. Então, ele vai contar como algarismo significativo. Então, nessa leitura, como todos os algarismos de 1 a 9 são significativos, e o zero, nesse caso, também é, então nós temos 5 algarismos significativos. O algarismo 1, o algarismo 2, o algarismo 0, o algarismo 3 e o algarismo 4. Bem, e na notação científica? Quando a gente tem um número expresso em notação científica, os algarismos, o meu valor de A, ele vai contar como algarismo significativo. A minha potência de 10 não vai contar. Então, aqui eu tenho um valor expresso em notação científica. 6,37 vezes 10 elevado a 6. Então, repare que esse cara aqui é o meu A. E quantos algarismos significativos eu tenho nessa leitura? Então, só vai contar como algarismo significativo os valores que se referem a A na minha notação científica. Então, são algarismos significativos o 6, o 3 e o 7. A potência de 10 não vai contar como algarismo significativo. Então, eu tenho aqui 3 algarismos significativos. Os algarismos 6, 3 e 7. Bem tranquilo, né? E como efetuar a soma e subtração de algarismos significativos? Então vamos ver como é simples somarmos e subtrairmos algarismos significativos. Então, para que a gente some dois números, nós levamos em consideração o quê? A precisão desses números. Então, como é que a gente vai fazer a soma ou a subtração de algarismo significativo? A gente efetua a soma normalmente. Então, aqui eu tenho 12,56 mais 0,1236. Então, quando eu somo isso, o meu resultado dará 12,6836. E aí sim, como é que vai ficar a minha resposta em notação científica? A minha resposta, ela se dará de acordo com o número que possuir a menor quantidade de casas decimais aí, ou a menor precisão. Então, o número que possui o menor número de casas decimais é esse cara aqui. Ele possui 12 casas decimais. Esse cara aqui, ele possui 4 casas decimais. Então, a precisão desse número é menor do que essa aqui. Então, a minha resposta, ela terá a mesma quantidade de casas decimais do meu número de menor precisão. Então, se esse cara tem 2 casas decimais, a minha resposta ficará com 2 casas decimais. Então, esse número aqui ficará com 2 casas decimais como resposta. Então, minha resposta vai ter 4 algarismos significativos, neste caso.
12,68. E a multiplicação e divisão? Como é que se dá? Bem, o procedimento da multiplicação e da divisão, ela vai ocorrer da mesma maneira. A gente primeiro efetua a conta de maneira tradicional. Então aqui eu tenho 3,1415 vezes 180. O resultado disso vai dar 565,47. Agora, como é que eu vou dar a minha resposta em algarismos significativos? Então, para que eu expresse a minha resposta, o meu resultado ele tem que ter a mesma quantidade de algarismos significativos da menor do que tiver a menor quantidade de algarismos significativos. Esse cara aqui, ele tem o quê? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. Já 180 tem 3 algarismos significativos. Então a minha resposta ela deve ser dada com 3 algarismos significativos. Então ela vai ser dada aqui, eu posso escrever isso aqui em notação científica. Então, com 3 algarismos significativos, isso vai ser suprimido, porque aqui está com 5, né? Então, vai ficar 5,65 vezes 10 ao quadrado. Lembrando que a potência de 10, ela não conta como algarismos significativos, né? Então, aqui, nesse resultado, eu tenho 3 algarismos significativos, que é a mesma quantidade do número que tem a menor quantidade de 3 algarismos significativos, que é o 180. Na soma e subtração, é o número de menor precisão. Na multiplicação, é o que tiver menor quantidade de algarismos significativos. Beleza? Bem, então aqui está o que a gente acabou de falar. O número 180, ele apresenta 3 algarismos significativos. E o 3,1415, 5 algarismos significativos. Então, o resultado, ele deve ter a mesma quantidade de algarismos significativos do número que tem a menor quantidade de números de algarismos significativos, que é o 180. Então, a nossa resposta deve possuir 3 algarismos significativos, como a gente viu. E na divisão ocorre a mesma coisa. A gente executa a divisão normalmente. Então, aqui eu tenho 4,02 dividido por 2,5. 4,02 tem 3 algarismos significativos e 2,5 possui 2 algarismos significativos. A minha resposta deu 1,608. Tem 4 algarismos significativos. Então, o que acontece na multiplicação acontece com a divisão. Então, a minha resposta tem que ter a mesma quantidade de algarismos significativos da menor medida. Então, quem é a menor medida em quantidade de algarismos significativos? É o 2,5, né? O 4,02 possui 3 algarismos significativos. Já o 2,5 possui 2 algarismos significativos. Então, a minha resposta tem que ter a mesma quantidade de algarismos significativos dessa medida aqui. Então, esse número que teria 4 algarismos significativos tem que ser arredondado para ficar com 2 algarismos significativos. Então, a minha resposta dessa divisão vai ser 1,6, com apenas 2 algarismos significativos. Arredondamento. Às vezes, na hora de expressar o nosso resultado, é necessário fazermos uma aproximação. E essa aproximação, ela é denominada de arredondamento. Então, vamos ver quais são as regrinhas que nos levam a arredondar de maneira correta os nossos resultados das nossas continhas. Vamos lá. Então, se o algarismo a ser eliminado ele for maior ou igual a 5, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar uma unidade ao algarismo
anterior a ele, que está situado à sua esquerda. Já, se o algarismo a ser eliminado ele for menor do que 5, nós manteremos inalterado o número que o precede, ou seja, o número que está à esquerda dele. Então, assim, vamos ver alguns exemplos aí. Ó. Vamos deixar a nossa resposta com 2 algarismos significativos. Então, nós temos aí o número 7,84. Então, ele quer a resposta com 2 algarismos significativos. Do jeito que está, nós estamos com 3 algarismos significativos. Então, o número que vai ser eliminado, quem é? O 4. E o 4 ele é menor do que 5. E sempre que for menor do que 5, o que a gente vai fazer? Vamos manter inalterado o algarismo que o precede, que está à esquerda dele. Então, vamos eliminar o 7, e esse número arredondado ele vai ser aproximadamente igual a 7,8. Ok? Então, número menor do que 5, a gente mantém. Agora, se o número que vai ser eliminado é maior do que 5, olha o nosso número. Ele está com 3 algarismos significativos. Ele é 7,87. Eu quero escrever com 2. Então, eu tenho que eliminar esse cara aqui. Ele é maior do que 5. Então, quando o número a ser eliminado é maior ou igual a 5, o que a gente faz? A gente acrescenta uma unidade ao primeiro algarismo à esquerda, ou seja, o número que lhe precede. Então, o número que precede esse 7 aqui é o 8. Então, a gente vai acrescentar uma unidade a esse cara. Então, 8 mais 1, 9. Então, o nosso valor arredondado de 7,87, para que ele fique com 2 algarismos significativos, vai ser 7,9. Beleza? Tranquilo? Então, assim fica de acordo com os critérios de arredondamento. Se o número eliminado é menor do que 5, mantém o número anterior. Se o número que vai ser eliminado é maior ou igual a 5, a gente soma 1 ao número anterior. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que tenham gostado dessa aula. Fico muito feliz em tê-los comigo mais uma vez. E se inscrevam no canal, compartilhe para os amigos aí que têm dúvida sobre esse assunto. E ative as notificações. Fiquem com Deus. Um beijo do Negão e até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Beijo preto!